Olá pessoal, eu sou Elis Priester. E eu sou o Nelson. E hoje nós vamos falar de uma carta que quando ela sai ali no jogo de tarô, ou o tarólogo ou mesmo o consulente fica com aquela cara assim, já olha aquela figura ali pendurada de ponta cabeça. Sim, tô falando da carta do enforcado. E a primeira coisa que eu quero levar aqui para o meu amigo Nelson é a palavra estagnação. Ela vem totalmente assim como uma coisa negativa nessa carta do enforcado, Nelson? Olha, em geral, a primeira impressão desse arcano é de medo, né? Tipo, a estagnação, a energia parou. O que quer dizer isso? Mas a estagnação que o enforcado traz, ela é resultado de uma outra palavra-chave muito importante para esse arcano, que é a inversão. Então, o próprio arquétipo do enforcado é um homem de ponta cabeça, né? Então quem tem mais familiaridade com tarô, vocês que estão assistindo a gente, ou como tarólogos, ou estudando o tarô para autoconhecimento, etc., então sabe que o enforcado é um homem de ponta cabeça, sim, numa situação aparentemente desconfortável, porque ele está preso pelo pé, né? Pendurado, né? As mãos para trás ali, imobilizado. Né? Isso. Então essa figura do enforcado no primeiro momento, ela dá pra gente a impressão de estagnação, que tudo parou. Sim. Mas a palavra-chave central do enforcado é a inversão. Então alguns tarólogos, alguns tarôs até chamam esse arcano de invertido. Sim. E a inversão carrega com ela uma estagnação. Então, se você tem um fluxo, uma marcha, e você vai inverter o sentido, tem um momento do parar. Sim. E nesse instante que a gente para inverter o movimento, a gente lida com essa energia da estagnação, que no primeiro momento é ruim, mas não é bem assim. Acaba sendo, vai para um lado mais positivo. Você precisa parar para você conseguir virar, né? Inverter e começar a entender, na verdade, o que está acontecendo na sua história. Agora, outra palavrinha que vem muito junto com essa carta do enforcado, principalmente se eu estou conversando com alguém que já joga tarô, já conhece, é a palavra punição. Isso também tem a ver do seu ponto de vista? A pessoa está ali, ela está se punindo por algo, ou até se vitimizando. Pode ser um momento que a pessoa está ali, ai, pobre de mim, eu sou um coitado, eu tô aqui, minha vida não dá certo, então ela resolve se punir. Bom, enfim, isso está associado a essa carta também, Nelson? Sim, como um efeito da dinâmica desse arcano, sim, embora não seja a essência desse arcano. Então a essência do arcano do enforcado não é a punição ou a correção, é a inversão. Mas vamos pensar um pouco, né? A gente já falou que o enforcado não é um arcano negativo, né, no sentido dessa estagnação, etc. Até porque no tarô do White, por exemplo, tem uma auréola na cabeça do enforcado, uma iluminação, né? E o que está acontecendo então? Tem uma iluminação nessa situação aparentemente desconfortável e uma energia sugerindo uma inversão. Então vamos pensar um pouco. Pensa um pouco aqui comigo, vocês aí que estão acompanhando a gente, né? Se eu estou numa dinâmica e aquilo vai me inverter, se eu não prestar atenção na construção que isso me traz, eu posso sentir uma coisa de estar sendo punido, corrigido, contrariado, né? E na realidade é mais um avanço do que uma punição. Porque quando a gente inverte um valor, ou até mesmo uma percepção, um modo de lidar com alguma situação, a gente tem no mínimo um aprendizado e no máximo, né, uma evolução, até mesmo no nível da nossa alma, da nossa jornada na Terra. E quando eu vejo essa carta assim, por esse ponto de vista, já comecei a inverter, né? Já comecei a tirar dessa coisa de a estagnação, é a punição, na verdade é uma chance, né, de você parar e você entender que existe essa possibilidade de você inverter toda uma história que está ocorrendo ali, né? Já começar assim, tá, isso aqui tá delicado, ok, eu vou tirar o melhor disso aqui e naturalmente você já inverte. Então essa carta, só até aqui ela já perdeu a ser aquela coisa, nossa, é uma carta negativa,
é uma carta que a tua vida não está andando, certo, Nelson? Perfeitamente. E até porque a energia da inversão é uma energia praticamente inevitável no nosso mundo material, que é dual. Então a gente sempre lida com dualidade. Sim. Se você sobe uma montanha, no topo da montanha você vai fazer o quê? Descer. É uma inversão. Exato, o tempo todo, né? Exatamente, o tempo todo. Então a ideia central do arcano do enforcado, na realidade a gente convive com essa energia o tempo todo. Sim, eu vou e eu volto, né? E é sempre dual, né? Eu falo e eu fico quieto, eu ando e eu paro, eu acordo e eu durmo. A gente vive em oposições, tem o dia e a noite. O tempo todo. O tempo todo tem uma convivência com a dualidade e com a inversão. Quando o enforcado aparece, ele diz pra gente que essa inversão é necessária. E claro, até pelo entorno, né? Pensando numa tirada de cartas, sempre a gente não tem uma carta só, né? A gente tem um entorno. E esse entorno vai ajudar a gente a entender a real localização daquela inversão, o tipo de inversão e que é o momento da inversão. Muito legal. Agora, eu pensei aqui nessa história aqui, né? Que o tempo todo é um momento que dá para inverter, tá? E aí eu tô aqui com uma tiragem, tá? Eu sei, vou pra parte de relacionamento, é a parte que o pessoal mais gosta. Sim. Tá, tô lá, saiu essa carta, uma pessoa me pergunta, né? O que eu devo fazer pro meu relacionamento ficar melhor? Veio a carta do enforcado. Do meu ponto de vista agora, em cima disso que nós estamos tratando, eu posso responder para a pessoa, então, olha, você pode se colocar no lugar do outro para resolver aí a sua crise, esse momento aí que está um pouco delicado, né? Você quer salvar a relação, então, de repente, você olhar por outro ponto de vista, como? Vai lá, se coloca no lugar da outra pessoa, inverte, que talvez você entenda, né, a raiz da coisa, por que chegou. Então, eu posso ver dessa forma, Nelson? Pode sim, e é muito complexo e abrangente tudo que você disse, né? Então, no seguinte sentido. Quando a gente pensa, então, no relacionamento, essa carta saiu para o consulente. Primeiro, a gente está falando aqui de empatia. Então, se pôr no lugar do outro é uma empatia. Sim. Ao mesmo tempo, é uma inversão no mínimo do ponto de vista. Então, eu vou inverter o meu ponto de vista pelo ponto de vista do outro. Outro ingrediente, a gente falou um pouquinho atrás da questão da punição, da correção, etc. Então, o que a gente está entendendo? Pode ser que naquela relação, não é que a pessoa, o consulente é culpado, mas o enforcado pode estar dando uma dica que parte do desandar dessa relação, ou até mesmo da solução desse desandar, está ligado com a própria pessoa que pergunta. Sim, exatamente. E sugerindo para ela o seguinte, nada de acusar, falar a relação está assim por sua culpa. Não é isso, embora a pessoa possa sentir isso, mas não é o que a gente aconselha, né? Vamos sempre tratar com leveza e com objetividade. Então, embora não seja uma condenação, mas ele está dando a seguinte dica. Inverte seu ponto de vista e de repente até inverte a sua conduta. Sim, porque pode ser um grande facilitador. Outra coisa que como autoconhecimento, se vem um enforcado, me traz essa mensagem, né? Olha, precisa inverter aí um valor, algo aí para você observar na sua história. Então, de repente, eu posso parar e pensar, bom, se eu preciso inverter, tá, ok, até que eu acho que eu tô certa nisso, certo, será que eu tô certo? Se eu tirei aqui autoconhecimento, uma carta que de pronto fala inversão, opa, então eu tenho que inverter o quê, né? Será? De repente eu tô ali pontuando uma história de uma pessoa, não, é certo desse jeito e eu tô certo e pronto. Veio um enforcado, para e vai olhar se esse certo é tão certo assim. Pode ser por esse lado também, acredito. Sim, sem né, dúvida. Nelson? Sem dúvida, porque às vezes a gente senta numa opinião própria, se apoia naquilo, e o mundo está todo girando num outro sentido, ou uma própria situação está toda girando num outro sentido e a gente não percebe.
Tem até uma piada sobre isso, né? Uma pessoa que estava dirigindo um carro na contramão numa avenida. E aí ele ouve assim no rádio: tem uma pessoa andando na contramão na avenida causando um transtorno no trânsito. Aí a pessoa pensa assim: nossa, não é um, são muitos. Tipo, não é ele não que sou tá eu. errado. Então a pessoa às vezes não percebe, até pela própria centralização nela mesma, né? Se fechou nela mesma e não percebe que ela está na contramão dos acontecimentos, né? Ou do momento. Aí eu consigo lidar com a história do vitimismo também. Exatamente. Que é quando a pessoa fala assim: ai, no meu trabalho todos estão contra mim. Quer dizer, todo mundo está errado, só ela está certa. E aí entrou no vitimismo, e saiu a carta do enforcado. Por isso que falar também é vitimismo, a pessoa se fazendo vítima, pode pegar por aí. Sem dúvida, pode sim, porque nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, a pessoa está andando na contramão dos acontecimentos, ela não faz essa pausa, essa estagnação que o enforcado sugere para ela poder inverter o sentido que ela está caminhando, e fica entendendo que está todo mundo na contramão. E aí se sente vítima. Então fala assim: eu sou vítima dessa avenida. Sim. Agora, Nelson, vamos lá. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho mais, né? Essa carta, o enforcado, a palavra dor, tem alguma coisa que está ligada com essa carta? Ou não? Tipo, porque as pessoas falam, dor, tô sentindo uma dor, um cansaço. Porque já me falaram assim, a carta do enforcado, ela tá ligada com depressão, com dor. A pessoa pode estar aí passando por esse momento. Isso ocorre do seu ponto de vista também? Como é que é essa história? Sem a menor sombra de dúvida. Primeiro que se a gente observar um pouco a palavra enforcado, a gente vê a palavra dor ali dentro. Explica isso melhor. Então, brincando com as letras da palavra enforcado. Né? Vamos, escreve aí enforcado. Escreve aí enforcado. Tem uma letra D, uma letra O e uma letra R. Como que é o nome disso, Nelson? Quando você faz essa É uma técnica cabalística que a gente chama de gemátria. Gemátria, então, você pega uma palavra e brinca com as letras dessa palavra e você descobre às vezes outros significados dentro daquela palavra. Fica abrangente já. E que a gente também pode transformar as letras em números. Uau. Por exemplo, o A vale 1, o B vale 2. Sim. E aí é um outro... Dá pra voar. Dá pra voar bastante. Fica aqui 3 horas. Dá pra fazer um vídeo de 5 horas sobre isso. Mas aqui na simplicidade a gente tem a palavra dor dentro da palavra enforcado, que já é um indício pra gente que essas coisas estão juntas. E agora numa análise mais conceitual, pensem comigo. Quando você tem que mudar seu ponto de vista, voltando na piada da pessoa na contramão. Quando essa pessoa perceber que é ela que está na contramão, isso vai dar uma certa dor, né? Sim, ela pode se sentir mal. Tipo, nossa, sou eu que estou causando todo... Virei notícia. Virei notícia. Negativo, né? A tal da culpa, né? A tal do castigo, da punição. Sim. E também a desilusão consigo mesmo de falar, puxa, eu estava enganado. Aí vem enganada. A crise. Vem a crise. Vem a dor. Então, puxa, eu estava tão certo ou certa de que era por ali, mas eu tenho que inverter, eu vou ter que ir para lá. Então é claro que o saldo final desse processo é luminoso, que está revelado na aura na cabeça do enforcado. Mas o processo em si pode sim ser doloroso na duração dele. Sim, mas nós podemos... eu gosto quando você fala isso, nós às vezes estamos batendo papo e o Nelson fala assim, vamos invocar a energia dessa casa, porque eu consigo invocar a energia do enforcado, então se eu tiver numa situação eu falo, eu preciso inverter isso já. Posso meditar, lembrar dessa carta e falar, eu preciso trabalhar, trazer isso muito rápido para essa história toda aqui que não está funcionando. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer e um indício até mesmo do seu próprio dia a dia, além de ver esse arcano numa tirada, né, ou num estudo, que ele já pula os teus olhos como um conselho, mesmo observando tua própria vida, usando as palavras-chave desse arcano. Quando você sentir que você está estagnado ou estagnada, sim, você pode observar se uma inversão não te abriria o caminho. Exatamente. Sim, esse parar, para mim assim, parar, observar,
né? Entender. Agora eu vou falar uma coisa que vocês podem até, né, aceitar. Não é aceitar a questão que está ruim. Aceitar aquilo ali é minha história. Se eu não aceito, já entro no vitimismo. Ah, agora eu vi. Nossa, eu sou muito vítima mesmo. Eu não aceito isso. É sua história. Ocorreu, tá tudo bem. Você entendeu. Agora eu vou inverter a situação. Né? Então, Isso mesmo. fica ali. Você tem que tomar cuidado para você não entender e falar: ah, eu aceito então que tá tudo isso muito ruim. Não, você só aceitou que a tua história tá tudo bem e vamos mudar. Isso mesmo, e perceber aonde, que ponto da sua história que está precisando de um ajuste, no caso, essa inversão. Isso é objetividade, né? Isso é simples. Sim. Então tem um lado positivo aí nessa história. E posso também, eu posso puxar o transformar aqui ou não? O que você acha, Nelson? Que eu transformo uma coisa ali, eu tava de um jeito, eu fui pro outro, eu transformei, eu fiz uma alquimia ali, se eu inverti, posso ligar tudo isso? Fez uma pequena alquimia que é essa própria inversão já é uma transformação, né? Então eu estava indo para a direita, agora eu vou para a esquerda. Você transformou a tua direção. Alquimias maiores vão acontecer conforme na nova direção forem vindo os resultados dessa nova direção. Aí a gente está falando de uma alquimia maior. Sim, e tá ligado também no sentir, né? Eu posso sentir diferente, é isso? É, o arcano do enforcado tem uma conexão profunda com o sentir por estar ligado com o elemento água. Emocional, né? O emocional. Então, profundo. Perfeito. Então o elemento água, enquanto arquétipo, ele está visceralmente, profundamente ligado com as nossas emoções. Então vai aquela coisa, então é uma carta realmente para prestar atenção, ela é muito profunda. Se ela vem, ela é um alerta mesmo, né? De você parar. É uma carta, na verdade, muito poderosa para trabalhar o autoconhecimento. E acredito que pode ser assim, todos os dias. Né? Sim, e um arcano extremamente forte, até brincando mais um pouco com a Gemátria, né? É o arcano 12. E é um número muito marcado no nosso dia a dia, né? Então, parem para pensar. Um dia tem 24 horas, 12 horas e 12 horas. Verdade, sim. A gente tem esse 12 na métrica de uma hora. Uma hora tem 60 minutos, 5 vezes 12. Então a gente vê esse 12 o tempo todo habitando em vários lugares que às vezes passam despercebido pra gente. E acaba sendo uma carta muito nuclear. Uma outra coisa interessante do arcano 12, para a gente perceber a influência dele e a força dessa carta, aliás, até se a gente brincar mais um pouco com as letras, dentro da palavra enforcado tem a palavra força. Então olha tem só, o F, né? Enforcado, tem o F-O-R-C-A. Força, dor, olha. Exato. Junto. Tá tudo ligado, né? Sim. Tudo tem um porquê, né? Um nome, né? Tem a palavra roda, tem um R, tem um O, um D. Nossa, dá pra ficar... Dá pra gente brincar bastante e tirar muita energia desse arcano. E uma coisa interessante é que o arcano é o 12. E a gente tem o número 3. 2 mais 1 é 3. 3. E o 3? E o enforcado, com as pernas, forma o número 4. Sim. E 3 vezes 4 é 12. Nossa. E só para finalizar essa brincadeira aqui com vocês, né, uma brincadeira séria, é assim, o 3 está ligado com a nossa matéria. O começo, o meio e o fim. Sim. Então a gente tem uma facilidade muito grande de lidar com começo, meio e fim. E o 4 é o começo, o meio, o fim e o recomeço. Então o enforcado tem essas duas energias passeando nele, né? Uma energia material, que está ligado com esse começo, meio e fim, e uma energia um pouco mais espiritual, que é o começo, meio, fim e o recomeço. Aí eu chego nesse mais espiritual, o lado celeste. Né? Todas as cartas elas têm um lado celeste, né? Nós falamos até agora aqui. Ah, ok, então tá, o que que faz? Ah, olha para um outro ponto de vista, você pega e vai lá do outro lado e tal, tal, tal. Agora,
vamos voar aqui um pouquinho, né? O que você me fala dessa carta do enforcado como o lado celeste, né, desse arcano? O lado celeste do enforcado está ligado com o reposicionamento do espírito acima da matéria. E que a gente vive normalmente, né, onde a matéria é muito intensa, colocando a matéria para cima do espírito. Que é o que está embutido nesse núcleo 3, 4, que eu acabei de explicar para vocês. Acabei de inverter essa carta. Não é uma carta mais que me traz aquele medo, né? Aquela coisa, nossa, enforcado, parou. Não, uma carta assim, olha, tem uma segunda chance. Né? Na verdade, essa estagnação é para você fazer um movimento. Observe mais as coisas, é uma carta muito profunda. Então, ficou muito abrangente. Para você que quer utilizar como autoconhecimento, uau, tem muita coisa aqui. Né? Ou para você que é um tarólogo, um tarotista, tende com tarô, provavelmente quando você abrir ali seu jogo, você vai falar assim, uau, lembra daquele vídeo, Nelson Feliz, muita coisa, então você já consegue trazer ali para o seu jogo muito da história, né, do seu consulente, então com certeza agrega muito você entender um pouco mais sobre as cartas. Agora, fugindo aqui um pouquinho, se vocês estão gostando desses vídeos, curta, compartilhe. O que mais tem que fazer, Nelson? Clicar no sininho para ter notificação das novidades, que vão ter muitas para vocês. Se inscrever também no canal. E, gente, faz pergunta, escreve aqui nos comentários. Por favor. Porque daí nós conseguimos ter uma métrica, né? Estão gostando, não estão? Ó, aqui a gente podia explicar mais isso, aquilo. A gente pretende continuar, né? Afinal, falar de tarô é muito bom e nós estamos ainda no 12, né? Perfeitamente. Deixem suas perguntas, comentários, dúvidas, porque a união faz a força. Ai, gostei disso. Então tá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.